vamos a mais uma aula. Encerramos a parte de técnicas, eu espero que vocês tenham bem entendido todo esse conceito de treinamento, de se filmar, de monitorar os seus erros e acertos, fazer as árvores extensivas, enfim, melhorar a sua técnica, sempre para dar aquela bombada, aquela fortificada na sua áurea. Agora nós vamos trabalhar um pouquinho a linguagem. Lá na etapa de mensagem, eu vou trabalhar um pouco como é que você organiza as ideias, como é que você transmite uma boa mensagem. Aqui, ainda em emissor, como é que você trabalha a sua forma de se expressar. Alguns pontos vão ser retomados, mas eu vou trabalhar aqui com um pouquinho mais de profundidade. Vamos lá? Primeiro, Albert Mirman, da Universidade da Califórnia, ele apresenta esse estudo sobre a linguagem. Um estudo muito antigo, mas muita gente usa até hoje, porque reflete muito bem todas as nossas relações de linguagem, de comunicação. Ele coloca que 55% das mensagens são absorvidas pela linguagem corporal. Ou seja, quando você transmite uma mensagem, muito do que você transmite, aliás, a maioria do que você transmite está na sua linguagem corporal, na sua postura, na sua forma de trabalhar. Por isso que existem muitos mentirosos de sucesso. Porque por mais que ele esteja mentindo, ele transmite aquilo com confiança. Então, você que quer ter um discurso inesquecível, você precisa muito ter uma linguagem corporal adequada. Como é que nós vamos trabalhar isso? Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. E aí? Só 7% é o conteúdo. Tanto é que quando você vai numa palestra, um curso, alguma coisa, tente uma semana depois relembrar o que você ouviu. Tente transcrever tudo o que você lembra. Geralmente não vai dar nem 10% do que foi passado na palestra. Salvo se você anotou, se você tirou foto, alguma coisa, tá? E o restante, 38% da expressão vocal. Ok? Então, vamos para frente. Eu vou demonstrar como é que você trabalha um pouco essas linguagens. Primeiro, que você tem que ter em mente, na sua linguagem, que tudo depende para quem você fala, o que você fala e como você fala. Não adianta você criar uma mensagem geral. De certa forma, dá para entender, mas dependendo do contexto, ela não vai funcionar. É sempre interessante, quando você for desenvolver as suas linguagens, as suas formas de trabalhar, ponderar, primeiro, para quem você fala. Quem que é o seu público? Se você vai falar para altos executivos, é lógico, isso exige, primeiro, uma linguagem mais adequada, respeitando as regras gramaticais, vamos dizer assim, mas não só. Porque muita gente acha que falar para executivo é só falar bem. Não é isso. Quando você vai falar para um executivo, por exemplo, ele não tem tempo para ouvir histórias. Então você tem que ser objetivo, claro, direto. E aí eu recomendo você dar uma pesquisadinha sobre todos os cursos e vídeos sobre pitch de elevador. Isso ajuda bastante. Mas eu não vou estender muito essa parte. O que é importante vocês terem em mente é que cada público tem a sua forma de falar. Se eu vou falar com crianças, eu tendo a falar de forma mais lúdica, se for pequenos, é lógico. Se for adolescentes, eu tento cativá-los com brincadeiras mais de nível adolescente. Então você tem que trabalhar muito. Quer ver um exemplo bem prático que aconteceu comigo? Quando eu comecei a trabalhar na auditoria de uma grande usina, eu fui colocado para fazer alguns trabalhos, lógico, de auditoria nas frentes de trabalho, nas lavouras. E eu lembro que quando eu fui fazer os primeiros trabalhos como auditor, a tendência, e é lógico que eu fui dessa forma, e de terno não, né? Mas pelo menos uma camisa social, calça social e sapato. No caso nós não usávamos sapato, por questões de segurança, mas usávamos uma espécie de tênis, sapato de segurança, não era bota ainda. E eu percebi que as pessoas eram muito arredias quando você se aproximava, com a prancheta na mão, inclusive, fazendo aqueles questionários. E eu entendi que as pessoas falavam com você com receio. E uma grande parte do trabalho de auditoria, pelo menos para mim, depende muito do pessoal que está na frente do trabalho. E agora eu sinto um pouco o design thinking. Ou seja, eu preciso daquele cara que é o heavy user. Eu preciso daquele cara que está na lida, no trabalho dia a dia, para passar as verdadeiras informações.
Senão eu vou ter uma visão muito abrangente, muito superficial. Só aquele cara que está lá dentro que consegue me transmitir uma sensação real do que está. Só que se eu chegando lá dessa forma não funcionava, as pessoas não falavam comigo. E eu precisava que elas falassem comigo para me entender tudo o que acontecia ali. Então criou um impasse. Então eu procurei minha gerência e resolvi mudar a minha forma de trabalhar. Lógico, meu gerente foi super atencioso, um cara fantástico. Ele conseguiu permissão para mim mudar um pouco da forma de trabalho. Então eu deixei a roupa social, consegui uma camisa polo com símbolo da auditoria, ok. Requisitei calças jeans da indústria, aquelas calças jeans mais básicas de chão de fábrica, uma bota de segurança. Para ir nas auditorias, eu parei de levar prancheta, comecei a decorar as perguntas. Eu não gostava de futebol, aliás, não gosto até hoje. Não tenho crítica nenhuma, é que eu não tenho apreciação. Eu sempre trabalhei com natação, eu gosto de natação e gosto de vôlei. Então é questão de gosto, não tenho nenhum preconceito com relação a isso. Mas não era do meu feitio gostar de futebol. Eu comecei a acompanhar os jornais esportivos para entender um pouquinho mais dos times, os resultados e tal. Para quê? Quando eu ia para centros de trabalho, agora não só na lavoura, mas também na indústria, quando eu comecei a fazer essas coisas, que as pessoas falavam mais comigo. Então eu chegava sem toda aquela formalização da prancheta, de tudo, com uma roupa muito mais próxima à realidade deles e falando na gíria, tentando falar sem forçar. Lembre-se, tem que ser autêntico. Falando mais próximo a eles, mais próximo às gírias deles, brincando sobre futebol, sobre alguma coisa ou outra. E isso foi fantástico com o meu trabalho, deu um up enorme na minha carreira no setor de auditoria, porque eu passei a ter muito mais informações. E lógico, no trabalho de auditoria, você não vai só pegar aquela informação e transformar no relatório de auditoria. Mas às vezes, aquela diquinha, aquele cochicho, aquela conversinha que o cara te passou, você tira toda uma linha, todo um trabalho de auditoria a partir daquele pequeno comentário. Depois você busca provas, procura informações e forma o teu processo de auditoria. Mas veja, se eu não tivesse mudado a minha forma de trabalhar, eu nunca teria tido isso. Então é fundamental que você pense para quem você fala. Se você vai dar uma palestra para um público universitário, se aproxime desse público. Não fale uma linguagem que ele não entenda, uma linguagem entediante também. Ah, mas aí eu não vou ser autêntico. Não, tente adequar dentro da sua própria autenticidade. Ok? Tente pensar um pouco no público que você vai trabalhar. Às vezes, você não vai... Ah, mas eu não vou ser, porque eu tenho essa linguagem. Então, se você sabe que aquele público tem uma dificuldade, traduza aquela palavra para ele. Em vez de você falar, por exemplo, se eu for numa palestra para economia, eu não vou ficar explicando o que é o termo ceteris paribus, todo mundo vai saber. Mas, se eu vou para um público que eu solto essa frase, eu tenho que explicar. Entenderam mais ou menos o conceito? Então, pense organizar a sua mensagem para quem você fala. Ok? Outra importância é que dentro da mensagem você também tem que ponderar o que você fala. Ah, mas eu tenho que falar o assunto. Não. É lógico que você tem que falar o assunto, mas não todo o assunto. O que você fala é importante. E outra, é importante também que você saiba que para aquele público demanda aquela mensagem. Então, se você for, por exemplo, dar uma aula, dar uma palestra, e você não ponderar isso, você pode criar situações adversas, situações complicadas. Já foi assistir um filme em que, conforme vai desenrolando a história, existem trechos naquele filme, você pensa assim, putz, não precisava disso. Isso aqui não faz nada pro final do filme. Esse personagem aqui, usar um termo do meu pai, não fede nem cheira, não sei porque ele estava aqui. Então, dependendo da informação que você for passar, se ela não for relevante, se não for agregar em nada, tira. E coloque algo mais importante. E aí que dá aqueles erros, por exemplo, você vai fazer uma palestra de 45 minutos, o palestrante fica 1 hora e 10, porque ele começa a colocar muitos assuntos irrelevantes que não interessam. Você já teve aquela professora que chega na sala e fala tudo sobre a vida, sobre o marido, sobre tudo que acontece na vida dela, menos sobre o conteúdo da sala? Isso acontecia direto comigo na faculdade. Me incomodava. Mas, então, você tem que pensar no que você fala. Quando eu dava aula para o programa Bom Negócio, e uma das primeiras turmas que eu tive em Sarandi, quando eu comecei a dar aula pela prefeitura, pelo governo do estado, que era o programa Bom Negócio, e aí quando eu fui dar aula dentro da prefeitura, eu lembro que eu tinha 2 alunos em sala de aula
que eram assessores de grandes políticos de alas totalmente opostas. Um de um partido totalmente oposto ao outro. E eu lembro que como era difícil dar aula com aqueles dois. Por quê? Toda vez que eu colocava um exemplo, dependendo do exemplo que eu colocava, um levantava. Ó, viu? É por causa do tipo de política dele que isso acontece. Aí eu usava um outro argumento para tentar equilibrar, o outro já falava. Se eu ia fazer uma dinâmica de bexigas, por exemplo, eu não podia dar bexiga vermelha para um e dar bexiga azul para outra. Porque um falava assim, eu não toco nada que é vermelho, outro, eu não toco nada que é azul. Era horrível. E nessa turma eu tinha que ponderar muito o que eu falava. Isso foi uma grande lição para mim. Quando você está trabalhando uma mensagem, uma argumentação, e se você é vendedor e você quer ter um bom argumento, você precisa ponderar o que você fala, o que é relevante, o que é profundo, o que vale a pena ser falado e o que vale a pena ser suprimido. Deixado, por exemplo, uma pergunta posterior. Então, o que você fala? E aqui é um termo que, dentro da filosofia oriental, é muito usado. Menos é mais. Dentro de uma liderança de uma empresa, de uma gerência de supervisão, o líder ele tem que tomar muito cuidado com o que ele fala. E aqui eu vou pegar um exemplo infantilizado. Não que eu queira enfatizar as lideranças, mas é para ter noção. Porque eu dou aula hoje de engenharia para crianças, já falei isso aqui. Eu adoro dar aula porque é uma escola para mim. Até porque, em outra, é super divertido fazer brinquedos toda aula, projeto de engenharia toda aula, que eles são fantásticos, tá? Mas tem que ter um cuidadinho que, para eles, é um pouco diferente. Eu lembro de um episódio da Super Nanny, conhecida, era não sei se existe o programa ainda hoje, mas era uma babá que nas casas ensinar os pais a educar os filhos, enfim, e que ela percebeu que a mãe não tinha autoridade. E eu levei isso como uma máxima. Por que ela não tinha autoridade? Porque toda vez que ela transmitia uma ordem, ela tinha que se explicar. Olha, Joãozinho, faça isso por causa disso, disso e disso. Ou seja, ela está se justificando a criança. E nesse momento ela está perdendo a autoridade. Se você quer ter autoridade, você não precisa passar toda a informação. Ó, passa isso. Mas por quê? Não. Porque tem que fazer. Para você não ter que... Não é desse seu nível que eu não acho um termo legal, mas você tem que pensar sobre isso. E às vezes você transmitindo informação demais, você causa equívocos. Lá no começo da minha aula, lá na primeira aula, eu falei de uma frase de Sun Tzu. E aqui ela vale também. Você tem que pensar exatamente o que você vai transmitir. Você transmitir informação demais só atrapalha, só causa confusão. Então, o que você fala é importantíssimo. A forma como você fala também. Ok? Mas avançando, como você fala? Então, se você, quando vai transmitir a mensagem, a forma como você fala vai ser importantíssimo para a própria mensagem. Lembra do slide de linguagem corporal que passei agora há pouco? Isso também. Então, por exemplo, vamos lá. Se eu falar com uma voz fininha, baixinha, um bocadinho, você vai me levar a sério? Não vai. Mas, como eu falo com uma criança, dependendo do quão pequenininha ela for, pode funcionar. Se eu for falar com ódio, com raiva bem rápido, não sei o que, com toda a fúria, expandir a narina, você vai considerar um desequilibrado. Se eu falar com ódio, com arrogância, se eu falar com o nariz empinado, de forma desleixada, isso pode destruir toda a minha argumentação. Então, como você fala é importantíssimo. Você tem que pensar que aquele público com o qual você está falando é como se estivesse talvez falando em casa. Se você quer vender alguma coisa, você fala assim, esse produto é bom, porque faz isso, faz aquilo. Dessa forma desleixada, desanimada, você não vai vender seu produto. Então, como você fala. E outra, como você fala, você pode destruir todos os argumentos de uma pessoa. Sabendo deslocar ela do seu eixo, você pode construir uma grandiosa ferramenta. Eu nunca vou esquecer esse episódio.
Eu já morei em São Paulo, morei no Paraná há muito tempo, e quem vive nessas regiões sabe o quanto o trânsito é difícil. E uma vez eu bravo com um cara que me fechou, eu gritei com ele, como o trânsito estava parado, aquele estresse, hoje em dia, graças eu parei com isso, hoje optei por uma vida mais tranquila, mais pacata, num pequeno município, adoro esse novo modelo de vida, mas para quem viveu num grande centro sabe do que eu estou falando. E eu parei, abri a janela para xingar o cara de tudo quanto era palavrão possível, e quando eu abri a janela, o cara, lógico, ele viu que ele estava errado, quando eu abri a janela para esbravejar toda a minha fúria sobre ele, ele dá um sorriso e fala assim, eu te amo. Aquilo, eu só comecei a rir. Eu fiquei totalmente desarmado. Mas não foi só... Se eu tivesse falado eu te amo com ódio, eu teria xingado. Mas o cara falou com tanta ternura, rindo, que eu não consegui mais ficar bravo com o cara. Eu fui em casa, se eu ter uma ideia, feliz até chegar em casa. Tamanha satisfação, mesmo naquela situação de estresse, o cara conseguiu me desarmar só com a mensagem dele e como ele falou. Então, se você quer ter uma boa mensagem, você tem que ponderar. Quando você for organizar uma venda, uma palestra, alguma coisa, dependendo da situação, você tem que ser mais ponderado, mais calmo para explicar um argumento mais racional, porque a pessoa vai pensar assim, olha, essa pessoa é calma. E a mensagem vai ficar mais pautada, vai ficar mais ponderada. Mas, quando você quer dar uma enfatizada, quer vender, mostrar que você gosta, que você está empolgado, que aquilo vale a pena, você enche o pulmão de ar e solta tudo para fora. Nossa, como isso é difícil falar para mim, gago. Mas enfim, como você tem que fazer isso, vai revelar, por exemplo, que o seu produto é fantástico. Então, tudo como você fala, ok? Sem esquecer também o contexto. Então, dependendo do contexto onde você estiver, você tem que falar de uma forma. Se você estiver no churrasco, você fala de uma forma. Se você estiver numa plenária, você fala de uma forma. Se você for dar uma palestra, você não pode usar palavrão, por exemplo. Imaginou você filmar falando palavrão? Mas dentro de uma sala de aula, soltávamos para uma brincadeira, dependendo do seu público. Você vai falar para criança palavrão, pelo amor de Deus, né? Então, tudo aonde você fala. As pessoas falam que eu sou muito camaleão. Então, às vezes eu dou aula para adulto. Já teve gente que me viu dando aula para adulto e aula para criança. Parece que é duas pessoas dando aula diferente. Não, é porque eu adequo a minha mensagem ao público e ao contexto. Feito?